Olá pessoal, tudo bem? Nossa segunda aula e já vamos direto ao ponto em que paramos. Espero que tudo aquilo que conversamos na primeira aula tenha lhe ajudado bastante. Aquelas informações são relevantes sim e vão nortear todo o restante do nosso trabalho. Agora a gente vai para onde? Para algumas questões, alguns aspectos técnicos que são relevantes e que precisamos tomar cuidado. Vamos lá? Então, acompanhe aí, por favor, aspectos técnicos importantes que uma prova de redação em concurso público vai exigir de você. O primeiro desses aspectos técnicos importantes diz respeito à letra, né? Nós vimos lá no edital que fala da legibilidade, na verdade, legibilidade é o grande foco aí da questão envolvendo a letra, tá? É importante que você observe o seguinte, ó, o uso da letra cursiva, bastão ou tipo máquina não afeta a avaliação do texto. Então, ó, letra cursiva, letra bastão ou letra tipo máquina não afeta a avaliação do texto. Isso significa que você pode usar o que você quiser. Lógico, isso só não vai valer se lá no edital se fizer alguma menção em relação a isso. Como a gente já viu que a grande questão é apenas a legibilidade, não haverá problemas, né? A legibilidade é a única exigência sempre presente neste quesito. Então, o que você tem que entender? Está aí para você um quadro com linhas bem fofo, bem bonitinho, para que a gente possa entender melhor como é que isso funciona. Então, eu estou aqui no Aprova, né? A prova concursos, e eu acabei de fazer uso do que se chama letra cursiva. Posso usar a letra assim? Pode, não tem problema nenhum. Mas se eu preferir, eu posso usar essa letra tipo máquina, que também não vai haver problema. Ah, mas eu não gosto dessa, eu gosto dessa aqui, ó. Também não tem problema. Você quer usar a letra tipo bastão? Você pode. Só que você tem que ter um cuidado especial aqui, que é o quê? As letras maiúsculas serem maiores que as letras minúsculas, tá? Então, em relação a essa fonte aqui, o cuidado é com o tamanho. Bastante cuidado. Em relação a professor, eu costumo misturar, ó. Não tem problema, ó. Não tem problema. Desde que seja legível, tá valendo, tá? Então, toma cuidado com isso. A legibilidade precisa ser algo que não saia da sua cabeça. Professora, minha letra é horrível. Puxa vida, eu queria escrever que nem você, assim, para letra de professor, né? Queria escrever assim, o que eu posso dizer para vocês? Eu escrevo uma letra até que é bonitinha, mas foram anos, gente, de tortura psicológica fazendo caligrafia. Anos mesmo, né? Então, você também pode ter uma letra assim, mais trabalhada, só que vai precisar praticar bastante para alcançar esse nível de letra, tá? Cuidado com isso. Outro ponto importante, que é um aspecto técnico que a gente também precisa observar, diz respeito às margens. O que acontece, né? As margens direita e esquerda, elas devem ser sempre alinhadas. Assim, do jeito que você usou, professora? Não, porque eu sou teimosa, eu uso o centralizado. Alinhado, eu preciso perceber que existe uma ordenação. Então, esse alinhamento precisa ser o mais próximo possível das margens. Existe um critério de avaliação, isso é sério e bem importante, denominado apresentação e elegância. E as margens alinhadas contam bastante nesse caso, tá? Então, toma cuidado. O que isso significa? Que você tem a folha, vamos lá para a folha de novo. E aí você começa a escrever qualquer coisa, né? Pronto, ó, escrevi uma sentença. Isso é um milagre, hein, gente? O dia tá sol aqui, tá um vento gelado, tá frio. Mas tem um sol enganando. A gente chama carinhosamente de engana-trouxa, né? A pessoa que chega aqui, vê aquele sol, sai de camiseta, volta congelando. Mas é um dia bonito. Então, o que acontece? Eu preciso alinhar. O que é o alinhar? Eu fiz um parágrafo aqui, certo? Então, se eu não cheguei até o final da linha, vou para a próxima linha para escrever. Essa próxima linha, necessariamente, precisa ficar alinhada
com os demais inícios de parágrafo. Quando eu escrever até o final da linha, eu preciso perceber também que há um alinhamento aqui, como há um alinhamento aqui, que não está reto, obviamente está torto, né, por motivos óbvios, mas aqui fica muito perto da margem e fica bonito. Então, cuidado, capricha, para que você não tenha problemas em relação aos alinhamentos. Os parágrafos também precisam e merecem a nossa atenção. Por quê? Vamos entender o que acontece aqui. Margem tem que ser alinhada. Parágrafo também. Aliás, parágrafo existe. Só que eu me lembro, quando eu era criança pequena, né? Eu me lembro que a marcação de parágrafo é feita assim, ó. 2 dedos. 2 dedinhos, um pontinho, começava a escrever. Lembram disso? Hoje a gente já não trabalha mais com essa perspectiva de 2 dedinhos. Um dedinho já é suficiente, embora muitas pessoas nem façam uso do parágrafo. Você não faz parte desse grupo. Você faz parte do grupo de pessoas que vai fazer uma prova e vai passar. Então, você precisa fazer os alinhamentos adequadamente, tá? Então, bastante atenção, bastante cuidado em relação a isso também. Os parágrafos precisam ser igualmente alinhados, tá? Isso significa que se o meu primeiro parágrafo começa aqui, ó, lá na linha 4, aí eu vou escrevendo, ó, tchu, bababá, barará, lá, até o final, tá vendo, ó? E começa aqui no final de novo. Barará, barará, e vem, tchum, rarará. Ó, tô escrevendo um texto fantástico. Quem tá traduzindo aqui... Aí eu vou pro próximo parágrafo. Não tá um aqui, ó? Então, o meu próximo parágrafo tem que ficar aqui. Tá? Então, parágrafos sempre alinhados também. Professora, tem gente que não alinha? Tem bastante gente, aliás, que não alinha. E aí acaba perdendo a questão, não vai ser o seu caso, com certeza. O que você vai fazer se você errar? Você vai chorar? Não, né? O ideal é não errar. Às vezes eu brinco, as pessoas falam, professor, você tem uma borracha? Eu falo, não tem borracha porque eu sou perfeito e nunca erro, não preciso disso. Lógico que é mentira, gente, todo mundo comete falhas ou erros, mas aí legal é tomar cuidado com o erro, principalmente como é que você vai lidar com isso. Ó, volta lá para nossa telinha. Pense que você está escrevendo e de repente você escreveu casa. Aí você vai, poxa vida, tá errado, o que eu vou fazer? Aí você vai lá e faz assim. Eu escondi o erro. Não, você criou um desenho, né? Você criou o que a gente chama de rasura. O que você vai fazer se você errar? Tá escrevendo, aí errou, você vai passar um traço. Vai escrever digo e vai terminar. Tá? É assim que a gente lida com o erro. Aliás, eu misturei tudo, gente. Desculpa. Eu fiquei olhando aqui e falei, eu fiquei olhando, falei, mas não tá errado, desculpa, apaga, vou falar de novo, tá? Olha só, você tá errando. Não sei o que houve, acho que eu tive um minuto de bobeira. Você errou, você passa um traço e escreve o certo. Só isso. Onde é que entra o digo aqui, coitado? Eu misturei as bolas, desculpem, gente. Escreve, passa um traço, escreve o certo, segue sua vida. Se você errou, já falo do digo, hein? Se você errou e não cabe, já tinha paredes e não sei o que, o escambau, já tinha coisa aqui, você passa o traço e escreve em cima. Se você não quiser passar o traço, aí sim, se você não quiser passar o traço, o que você vai fazer? Você põe uma vírgula, não rabisca nada. Coloca o digo, aí sim, outra vírgula e escreve o certo. Só que é importante que você saiba que essa maneira aqui de corrigir um equívoco, você não deve estar usando toda hora. Então, você vai usar se você cometer uma única falha, uma única vez, tá? O que não vai, rasura, tá? Escreveu errado lá, aí você rasura. Não pode. Escreveu errado lá, daí você passa um traço, põe entre parênteses e um SE em cima. Também não pode. Então, isso aqui, não. Tá?
Você não pode fazer isso, senão você vai ter mais desconto de erro. Ok? Parênteses aqui, ó, por exemplo, é um sinal de pontuação. Ele serve para enfatizar uma informação. Como é que você vai esconder um erro com um negócio que serve para mostrar mais? Então, não dá certo, tá? Tranquilo com relação ao erro? Nada de rasura. Passa um traço e escreve a palavra já na sequência. As marcas e os vícios de grafia que eu me refiro aqui são, por exemplo, alguns enfeites, digamos assim, que a gente acaba colocando na nossa grafia, né? Por exemplo, quando você vai fazer o I ou você vai fazer o J e você põe uma bolinha, você já está fazendo uma marca de um vício de grafia. Então, toma cuidado, ó, muito cuidado com marcas que possam comprometer a redação, como é o caso das bolinhas, em vez de se colocar pingo nas letras I e J. O tio e a cedilha também são passíveis de representar marcas quando não redigidos com cuidado. Na verdade, qualquer alteração provocada no traçado original das letras pode ser perigoso. Cuidado. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho um vício de grafia, quer ver? Vou mostrar para vocês. O meu F é assim e o meu Q é assim. Mas esse nem é um vício de grafia tão grave, porque não distancia muito da forma original da palavra, né? Mas tem gente que faz assim, ó. Aí você fala, o que é isso? A pessoa fala, é um O. Não é, né? Eu acho que não, né? Complicado. Aí a pessoa vai fazer a cedilha, né? Como é que é a cedilha, né? É um C cedilha. Aí a pessoa faz um negócio assim. Não dá. Aí a pessoa quer... compra lá um cachorro. Aí ela vai escrever um cartão, né? Comprei meu cão. É isso que a gente está esperando que ela faça, mas ela faz assim. É um vício de grafia. Então, toma cuidado com esses vícios, né? Ó, o I e o J com bolinha, gente, nem pensar. Pode ser enxergado. E é uma coisa séria. Essas marcas, esses vícios de grafia podem ser enxergados, podem ser vistos pelo corretor como uma tentativa de identificação. E você pode ser eliminado. Então, evita. Todo cuidado é pouco. Não faça isso, tá? Que mais? A translineação. Translineação é barato, né? Porque a gente fala da translineação, você fica assim, o que é isso? Só que você sabe o que é. Na verdade, recebe esse nome, a gente só está trabalhando com a nomenclatura adequada, mas a translineação você sabe fazer e faz sempre. Acontece quando uma palavra não termina, mas a linha termina. Então, eu preciso translinear. Preciso tirar de uma linha e passar para outra. Existem regras, né? Em relação à translineação, que eu estou chamando aqui carinhosamente de 3 observações. Então, vamos lá. A primeira é o seguinte, ó. Substantivos compostos. O que são substantivos compostos? Aqueles que estão juntos, unidos por um hífen. Esses substantivos compostos, a gente tem necessariamente, você tem lá um substantivo composto, a linha acabou, então necessariamente você vai ter que passar uma parte dessa palavra para a linha de baixo. E coincidentemente, a palavra terminou no primeiro radical do substantivo, né? No primeiro termo. Então, o que vai acontecer? Você vai colocar o hífen ao final da linha, mas necessariamente você vai colocar o traço diante da palavra no início da linha. Não entendi, professor, é assim, estou separando o guarda-roupa. Aí, acabou. O que eu faço? Eu seguro. Só que quando eu vou pôr embaixo, eu tenho que repetir o hífen. E aqui vem o roupa. Por que eu vou repetir o hífen? Para que o meu corretor saiba que eu sei que quando se separa um termo composto, preciso repetir esse hífen na frente, diante da palavra que aparece no início da linha. Então, isso é uma regra. Essa foi a primeira observação. A segunda observação diz o seguinte: cuidado com separação de termos e permanência de uma única vogal no início ou término da linha, o que não é recomendado. Isso é importante. Isso é importante, ó. Não é recomendado. Então, bastante cuidado. Você não pode deixar no término da linha uma só vogal, assim como você não pode deixar no começo da linha uma só vogal, ok? A terceira recomendação diz o seguinte, ó. Evite colocar o traçado embaixo da letra para separar a palavra ao término da linha.
Isso pode gerar problemas. O que você vai fazer? Vai seguir a recomendação, ó. Coloca o traço após a palavra ser separada, ou seja, faça uso do hífen, tá? Muita gente erra a separação silábica, é incrível isso, ó. Então, o que acontece? Se eu tenho lá amanhã, aí eu tô escrevendo e acaba a linha, aí eu ponho o A aqui e ponho o manhã na outra linha, tá? Agora, se for, ó, hífen aqui, não embaixo, do lado, estão vendo, ó? Secretaria, né? Daí eu tô aqui escrevendo, secretaria e acabou. Eu também não posso deixar um A aqui, como eu não posso deixar um A aqui, tá? Então, são regras, e se são regras, você precisa fazer uso delas, tá? Vistos esses pontos teóricos e, assim, um pouquinho cansativos, né? Vamos, finalmente, colocar a mão na massa, porque o que nos interessa saber aqui? Interessa saber fazer um texto dissertativo argumentativo. Então, a pergunta que não quer calar é o que é esse texto dissertativo argumentativo, afinal de contas, né? Que raio de texto é esse? Então, é com isso que a gente vai trabalhar agora, né? Exatamente com isso. O que é um texto dissertativo argumentativo? Dissertar, gente, é opinar. Argumentar é convencer. Então, o que é um discurso dissertativo argumentativo? É um discurso de análise de uma realidade, de um dado qualquer, em que a opinião de quem analisou vai aparecer e prevalecer, assim como as estratégias de convencimento precisam ser muito bem pensadas. Então, quando eu falo em fazer um texto dissertativo argumentativo, eu estou falando que você precisa, opinar, mas também ser persuasivo. Você precisa convencer. Essa é a lógica do texto dissertativo argumentativo. Como é que eu dou conta de... Como é que eu dou conta de fazer isso? Ó, isso é bem importante. Se você vai opinar, isso aqui é pessoal. Agora, se você tem que convencer, não tem problema nenhum a gente trocar uma ideia, tá? Não tem problema. Porque você vai... a estrutura do seu texto de convencimento, ela não parte do que você acha, mas sim do que outros pensam. Por isso, trocar uma ideia. Você vai trocar uma ideia com quem? Com os textos motivadores que aparecem na prova, com as informações que você tem e que possam ser referenciadas, isso é importante. Então, opinar, tipo, eu chego aqui e falo para vocês assim, olha, gente, eu acho que vocês não devem fazer essa prova. Não deve. Porque deve ter coisa melhor. Você vai olhar para mim e falar assim, ó, legal, parabéns, essa sua opinião não é a minha. Eu só dei a minha opinião, então eu só dissertei. Agora, se eu chegasse e falasse assim, ó, vocês não devem fazer essa prova porque, segundo o governo do estado, vai abrir um outro concurso de uma esfera estadual, cujo salário é 4 vezes esse salário do municipal. Aí você para, peraí, não é achismo, ela sabe de alguma coisa, entendeu? Essa é a diferença, agora eu argumentei. Então, quando eu quero dissertar argumentando, eu tenho que me posicionar em relação ao assunto, mas eu tenho que usar de ferramentas para comprovar a minha opinião como verdadeira. É aí que vem o convencimento. Como é que eu posso fazer isso? Vamos voltar lá, ó. Se opinar é pessoal, é a sua opinião, e convencer você pode fazer, se fazer valer de outros discursos. Tá? O que eu não posso, de maneira nenhuma, esquecer? Que tipo de argumentação eu posso usar? Então, eu posso usar argumentos, ou seja, coisas sólidas, né? Do que a gente chama ser autoridade, ou seja, alguém expert no assunto. E aí a referência precisa aparecer, não se esqueça, preciso dizer quem é. Então, alguém que funcione como autoridade, funciona bem. Posso também fazer uso do que se chama argumento de dados, ou seja, vou trabalhar com percentuais, estatísticas, e posso fazer uso do que se chama prova concreta. Tá? Só isso, professora? Não, tem mais. Ó, eu posso usar alusão histórica, eu gosto bastante de alusão histórica.
Posso usar outras possibilidades também, mas essas aqui já são mais do que suficientes para você poder produzir um bom texto. Então, esse princípio do que é o dissertar, do que é o argumentar, não pode se perder. Quando você faz um texto dissertativo argumentativo, você externa a sua opinião, mas você precisa obrigatoriamente do convencimento, da persuasão, tá? Então, não é só falar a sua opinião, mas mostrar que existem formas de comprovar que você está certo. E essas formas de comprovação da sua certeza, elas podem ser trabalhadas nessas diferentes possibilidades, tá? Além disso, o que mais que você tem que observar? Você precisa também, para escrever bem, tem que saber, tem que entender do gênero, mas para escrever bem, você também precisa ter conhecimento, sobretudo porque o seu concurso, ele está falando de um tema atual, certo? Você precisa reconhecer a necessidade de se conhecer a gramática normativa, porque você precisa escrever de maneira adequada à norma padrão. E você precisa não ter medo nem preguiça de praticar. Você também precisa da prática. Quanto mais você escreve, melhor você escreve, né? Precisa praticar. Então, esses três fatores apresentados aí são os essenciais para quem quer fazer uma boa redação. Aí você fala assim, professora, você está falando isso porque você é professora, né? E professora tem lá seus 200 anos de experiência. Ô, gente, não fala isso, eu sou super jovem. Eu tenho um neto já, uma coisa mais gostosa dessa vida, mas eu sou uma pessoa jovem. Só que se você falar assim, professora, faz uma redação para mim, você assim, faço, sobre o que você quer que eu fale? Aí você me manda um assunto qualquer, aí me dá 10, 15 minutos, eu faço uma redação de 30 linhas para você. Aí você pensa assim, porque você é professora. Não necessariamente, eu tenho colegas professores que não escrevem com tanta facilidade. Por que eu escrevo com facilidade? Porque eu escrevo rápido. O que eu tenho de diferente? Eu leio bastante. Então, a única possibilidade de eu não dar conta de fazer uma redação para você é se você me falar de um assunto que eu não conheça. Não sei do assunto, não consigo escrever. Sei do assunto, vou tranquilo. Como eu pratico bastante, um domínio de norma padrão eu tenho também. Eu consigo trabalhar adequadamente a regência, a concordância, a pontuação, a colocação plenominal, a morfossintaxe, não cometo falhas. Normal, super normal. Então, como eu pratico bastante, como eu tenho ali a informação e pratico bastante, eu consigo escrever de maneira muito rápida. A 1 hora que eu falei para vocês separarem no dia da prova para redação, para mim sobra. Por que sobra? Porque além de eu ter a minha estratégia, o meu Porto Seguro, que eu vou ensinar para você, além de eu ter essa minha estratégia que, a meu ver, é muito funcional, eu pratico bastante. Então, a cabeça funciona de uma maneira um pouco mais rápida. É por isso, como a cabeça funciona um pouco mais rápido, é por isso que a gente olha para o negócio, fala uma coisa, lê uma coisa e fala outra, escreve uma coisa e fala outra, que nem o negócio do Digo lá, a confusão, né? É coisa de professor de português que tem 500 milhões de informações na cabeça. Mas funciona, se você entender que tem que ter informação, que precisa praticar, precisa conhecer a norma, vai funcionar. Se o texto é dissertativo argumentativo, não pode esquecer que precisa opinar, mas que também precisa de outros mecanismos para validar essa opinião. Seja a opinião de alguém especialista no assunto, sejam dados estatísticos divulgados pela imprensa, ou seja um fato que seja, logicamente, conhecimento de todos, que você pode usar no seu texto sem problemas, tá? O que mais a gente tem aqui de importante? Chegamos num ponto importantíssimo, né? Muitas pessoas acabam tendo dificuldade em escrever porque não tiveram boas experiências, ou falam assim, eu não conheço, eu não sei, não consigo. O que acontece? Professora, meu texto foi para correção e voltou escrito abordagem tangencial. O que é isso? Procure, é engraçado, às vezes a gente vê ela assim, procure ajuda, né, no texto. O que acontece? Um ponto importante que a gente precisa observar, e que você que está aí estudando precisa observar também, é o seguinte: a fala e a escrita, elas são coisas, elas coexistem no mesmo espaço, logicamente, mas são coisas totalmente diferentes.
Lógico que é diferente, né, professor? Um é falado, outro é escrito, não é caboclo, outro é com a mão, né? Não é essa a questão. A questão é que quando você fala, vamos pensar que a maneira como eu estou falando. A minha formação é letras português. Eu fiquei 4 anos na Universidade Federal do Paraná, cursando somente língua portuguesa. Trabalhei lá uma ou outra língua estrangeira, como disciplinas isoladas, porque eu queria conversação, eu falo francês, porque eu quis isso. Mas a minha formação, minha habilitação, minha profissional, português, certo? Às vezes as pessoas me escutam falando e elas dizem assim, não é um professor de português que está falando. Não pode ser uma professora de português que está falando. E você deve ter percebido que a maneira como eu falo, a maneira como eu me expresso pela oralidade, ela é diferente do que normalmente um professor de português usa. Por que é diferente? Vou contar só para você aí de Minas que eu vou contar. Eu trabalho com adolescente. Eu trabalho aqui na prova, adoro, acho incrível. Sei que são adultos que estão me assistindo. A maneira como eu me expresso com vocês é opção minha, eu escolhi falar assim, né? Mas eu trabalho com adolescentes também. Então, chamamos de gremlins. E alguns sabem e outros não sabem. É muito engraçado, gente. Trabalham com adolescente. O adolescente, como é que ele funciona? É bem assim, né? O adolescente, tipo, psora, né? Não é professora, é psora, né? Psora, as paradas lá, não sei o quê. Isso para eles é super comum. Então, se eu chegar com um discurso padronizado, normatizado, mais elitizado, mais erudito, eles não vão me permitir contato. Então, quando um moleque chega lá e fala assim, ô, professora, qual é que é? Não entendi o esquema aqui. Eu falo, cara, o esquema é o seguinte, se liga, cara, se liga que eu vou te explicar. Eu aproximo a minha linguagem da linguagem dele. Por quê? Porque ele está falando comigo. E a fala me permite isso. Quando eu estou em casa, eu estou falando de uma maneira um pouco mais... Eu estou falando com o meu filho, estou falando com o meu netinho, estou falando de uma maneira um pouco mais... Netinho, a gente fala, tipo, netinho, faz até vozinha, né? Chega a ser ridículo. Mas a fala permite isso. Por quê? Porque a fala é individual. Cada pessoa fala de uma maneira específica e pontual e escolhe adequar essa fala à situação contextual em que está inserido. Então, eu estou aqui no estúdio do Aprova Concursos, conversando com o pessoal de Minas, que vai fazer o concurso da Prefeitura de BH, é nível médio, é assistente administrativo, eu sei que são adultos, eu sei que a formação exigida é ensino médio, que é a educação, considerada hoje a educação básica, eu sei com quem eu estou falando. Então, eu adequo a minha fala para atender a esse nicho, a esse público. Quando eu vou dar aula no colégio, lá é um colégio de irmãs, né? De adoração, eu digo para eles, vocês vão rezar direito, vocês vão tudo pro inferno. Meu Deus, minha irmã escutar, mas tudo bem. Não contem vocês, hein? Eu chego lá com os meus aluninhos lá, fofos de 2º ano de ensino médio, 15, 16 anos. Eu não posso chegar para eles e falar assim, bom dia, jovens educandos, estou aqui hoje para ministrar uma aula de língua portuguesa em que falaremos sobre colocação pronominal. É importante ressaltar que a colocação pronominal básica do nosso idioma é a ênclise, pois segue a ordem direta da construção de sintagmas. Eles não vão entender nada. E eles vão olhar para mim e falar assim, hã? Aí é mais fácil chegar e colocar para eles de uma maneira um pouco menos formal, tá certo? Mas isso é fala. A fala, ela é individual e ela é contextualizada. A escrita é diferente, a escrita é padrão. Então, se eu vou redigir, tanto que você vai olhar, eu estou falando, conversando, explicando as coisas para vocês, e quando se faz necessário, eu leio alguma coisa que eu coloquei ali. O que eu escrevi não tem incorreções, o que eu escrevi não tem gíria, o que eu escrevi não tem uma linguagem mais liberta de regras. Não tem. Por quê? Porque eu escrevi é escrito. E se é escrito é normatizado, não é contextual. Então, onde é que está a falha da pessoa na redação? Ela fala de um jeito diferente a forma como ela escreve. Na hora de pensar o texto, ela pensa pela fala. E se ela pensa pela fala, ela reproduz a fala. Quando reproduz a fala, a gente tem um problema. Por quê? Porque não existe ali naquela reprodução de uma linguagem falada, mais coloquial, a formalidade necessária da escrita e da regra. Então, é simples de resolver isso. O que faz? Quando for pensar o texto, pensa pela escrita. Dá um pouco mais de trabalho, mas à medida que você faz disso um hábito, se torna um pouco mais tranquilo. Então, o que você tem que observar? Vamos voltar para o slide lá, ó. A maior prova de que falar e escrever são coisas diferentes é que com a tua mãe você não fala do mesmo jeito que você fala com o seu amigo, né? O falar, ó,
para a gente fechar essa nossa aula 2. O falar, ele é contextual. Isso significa, e eu posso gesticular, eu posso manipular o meu tom de voz, subir, diminuir, acelerar, eu posso fazer isso. A fala é contextual e individual. Cada um fala de um jeito diferente, tá? Aliás, esse negócio de falar de um jeito diferente, o sotaque mineiro é uma coisa que eu acho linda de viver, viu? Vou dizer pra vocês, eu sou casada com um curitibano, com um paranaense que fala leite quente. Nossa, quando eu falo que eu não entendo, eu sou paulista, eu falo que eu não entendo, ele fica meio assim, sabe? Paulista, não sabe falar, não sei o que, escambau, fala um monte de coisa. Mas essa variedade, essa possibilidade de falas diferentes é um negócio que enriquece muito a língua portuguesa. Então ela é contextual, ela é individual. E você assume as consequências da maneira como vai se expressar pela oralidade, dependendo do grupo em que você está inserido. Já a escrita é diferente, ela não é contextual, a escrita é regrada. E a regra é a mesma para todo mundo. E como a escrita é regrada, ela passa a ser o quê? Um instrumento coletivo. Se é coletivo, é fácil de entender. Eu não posso estabelecer diferentes regras para pessoas que estão inseridas em contextos sociais diferentes. Eu estou aqui em Curitiba, você está aí em Belo Horizonte. Então, já falamos de maneiras diferentes, isso já é fato. Se vamos escrever de maneiras diferentes também, eu jamais poderia estar falando com você, porque aí nós não nos entenderíamos, não haveria comunicação, tá certo? Então, quando você for pensar o seu texto, você não pode pensar pela sua fala, você tem que pensar pela regra, tem que pensar de maneira um pouco mais técnica. Aí você não vai inserir falhas, problemas, características da fala que representam erro na escrita, como é o caso, por exemplo, de repetições. Quando você está falando, você pode repetir, não tem problema, mas quando você escreve as repetições, elas acabam prejudicando a qualidade do seu texto. E aqui, nessa diferença de fala e escrita, a gente fecha a nossa segunda aula. Um beijo grande para você que está aí estudando, espero que tenha sido de bom proveito esse nosso segundo encontro e nos vemos na próxima aula, nossa aula de número 3. Um beijo grande, pessoal. Até a próxima aula.